Olá, professoras, tudo bem? Então, me rendi aqui a gravar o vídeo. Me desculpem aqui se tiver algumas falhas, é porque eu também sou nova nisso, nessa carreira de youtuber, né? A gente tá tentando de tudo. Bom, tô com saudade de vocês, de verdade. Queria muito estar conversando com vocês nas escolas, mas é o que a gente tem agora. Então, esse vídeo eu falei para as diretoras que eu conversei hoje, que eu ia enviar para vocês, porque a gente acertou algumas coisas, e que eu tenho a intenção de fazer realmente uma videoconferência com todas, né? Talvez por escola, ainda não decidi, mas eu não podia fazer isso antes, porque eu ainda não tive reunião de equipe. Eu vou ter a minha reunião de equipe amanhã de manhã com a Kátia e a Beth, ok? E aí, claro, eu vou também tirar dúvidas de algumas coisas que eu tenho, né? Porque como vocês, eu também li todos os documentos e vocês foram me perguntando, já algumas de vocês já foram me perguntando algumas coisas, diretoras também, coordenadoras. Então, também vamos levar amanhã para a reunião de equipe e aí assim a gente vai caminhando, né? Como eu sempre digo para vocês, acho que a gente precisa ter, mais do que nunca, calma e tranquilidade nessa hora. A gente não vai fazer tudo de uma vez, a gente vai fazendo aos poucos, né? E a gente vai conseguir, sim, fazendo desta forma, atingir o quanto a gente puder, tá? Então, hoje eu fechei com as diretoras, né, que a parte administrativa, gente, vai ficar com elas mesmo, né, então que já é delas, né, então assim, eu não tenho como responder para vocês sobre senha do Cigered, senha para entrar no Conedu, né, na plataforma. Eu não tenho como responder para vocês sobre a questão desse banco negativo. Tem coisas que eu não é comigo mesmo. É com as diretoras, ou às vezes direto, né, se tratar de sistema, de acesso, é realmente direto naquele e-mail que eles informam lá, né, no tutorial, que tem que entrar em contato se não está conseguindo acessar, tá? Só para a gente começar a direcionar as coisas, senão a gente vai conversar com um, com o outro, com o outro, com o outro, e a gente não resolve. Então, vamos resolver algumas coisas. Então, toda a parte pedagógica é comigo mesmo, o envio das atividades, dúvidas sobre o planejamento, sobre diário, todas essas coisas realmente vão ser comigo, tá bom? E depois a gente vai conversando também, tá? Para essa semana, né, lá no organizador, nas orientações para essa semana, amanhã vocês poderiam estar pensando nesse planejamento para a semana que vem. E é disso que eu vou falar com vocês hoje. Então, esse vídeo é sobre isso. Eu sei que a gente está com um monte de dúvidas, mas esse vídeo é especificamente sobre esse planejamento. Então, as minhas orientações continuam as mesmas, gente. A gente pensar realmente, ter essa empatia por essas famílias, né? A gente vai estar aí voltando ao trabalho, em teletrabalho ainda, né? Ao contrário de que muitas esperavam, a gente já está voltando para a escola, a gente não vai estar voltando. As famílias, muitas ainda não entenderam esse processo de isolamento, né? A gente sabe que isso está difícil. E que as escolas, né, sem aula, as famílias estão enlouquecendo, algumas estão enlouquecendo e pedindo retorno. Então, eu acho que esse é o momento da gente fazer esses tipos de conscientização, né? De dar um alô, quem tem habilidade de gravar um vídeo de boas-vindas, né? Grave esse vídeo, né? Sejam bem didáticas, conversem com os pais, né? Acolham essas famílias. E aí também já né? Amanhã já quem já tiver esse contato, já é para fazer esse garimpo para saber das famílias que têm acesso à internet, de famílias que precisam retirar material na escola, né? Que a gente vai precisar planejar para eles retirarem lá. Então, eu acho que vocês já podem estar fazendo essa sondagem, ok? Para saber, porque eu acredito que seja uma minoria, gente, que não tem um acesso ali para entrar e ver o que está postado. Mas a gente precisa deixar disponibilizado, então, ok?
Conversei com as diretoras em relação ao item que tem lá no documento orientador número 5 sobre impressão de materiais. Então, assim, é um documento orientador tanto para a educação infantil quanto para ensino fundamental, tá, gente? Então, vamos colocar os nossos pés bem no chão e dizer que para a educação infantil, né, a gente não precisa pensar em atividades no papel, tá? Então, atividades que desenho no papel, essas coisas a gente não precisa, ok? Nem de imprimir nada, não é hora de imprimir, ligue, colorir, nada disso, né? Então, se tiver que imprimir um roteiro do que se fazer para essas famílias, a gente vai imprimir o roteiro do que vocês postaram lá, ou uma receita que vocês propuseram, um passo a passo de um jogo, né? É nesse sentido que é para estar fazendo a impressão para a educação infantil, tá? Lembrando que nós estamos trabalhando com bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. E já na escola nós não fazíamos, né, essas impressões aleatórias, né? Então, quem der em casa, né? Porque os pais não vão estar fazendo intervenções, os pais não precisam fazer intervenções pedagógicas, né? Os pais estão lá simplesmente para auxiliar em algo que a gente está propondo, ok? As crianças são pequenas e eu não vejo que eles terão algum tipo de perda nesse sentido, né? As crianças, se eles estiverem bem cuidados, se eles estiverem protegidos, se eles estiverem livre de estresse, né? Do que eles vão se lembrar desse tempo grande que eles ficaram sem ir para a escola, se esse foi um tempo saudável que ele passou com a família dele, ou foi um tempo de estresse, de cada momento que a mãe, o pai ou alguém que fosse fazer alguma atividade com ele ficasse irritado e tudo mais, né? Porque as crianças, elas não entendem que elas têm que fazer alguma atividade. As crianças estão de férias em casa o tempo todo. O meu filho de 10 anos aqui, ele acha que ele tá de férias. E é uma luta todo dia para ele sentar e fazer as atividades propostas da escola, mesmo porque é fundamental e tem bastante coisa para se fazer. Assim, meninas, o que eu tô propondo para vocês? Para vocês terem, então, essa empatia. Pensar muito nessas propostas de vida cotidiana, né? Que não tenham que utilizar papel, que não tenham que utilizar recursos. A gente tem várias coisas, né? Então, desde observar tonalidades de verdes que tem nas plantas, a observação de céu, a relatar, a ouvir uma história contada que a mãe sabe de memória, que o pai sabe de memória, né? A brincar de contar passos, brincar de pega-pega com alguém da casa, né? Eu acho que tem coisas que a gente pode estar pensando, né, para as crianças, que não envolvam gasto de recursos, né? Até mesmo criar o hábito de fazer um alongamento, né? Para as crianças maiores, né? Já começar atividades de vida cotidiana, como ajudar a mãe a montar a mesa, arrumar a mesa, né? Para o almoço, ajudar a levar a roupa para colocar na máquina de lavar, né? Então, eu acho que tem coisas que a gente pode propor de vida cotidiana e pesquisar a respeito dentro desse nosso trabalho, o que a gente pode pedir para essas famílias estarem vivenciando com as suas crianças, ok? Queria pedir para vocês não pedirem para os pais fazerem intervenções, tá? Mesmo porque esse não é o papel deles, ok? Então, sejam muito sucintas no que vocês vão pedir e ponto, tá? Para os bebês, eu acho que assim, a gente pode pensar em várias situações. Vamos colocar, ao invés de eu pedir, vamos falar, eu adoro fazer melecas com os meus bebês na escola. E a gente gosta mesmo, mas os pais não gostam muito, né? A gente sabe disso, que eles não gostam que façam sujeiras. Então, o que eu posso propor? Já que eu acho isso legal, e eu acho legal que as crianças mexam, porque é pelo sensório que os bebês vão estar ali, né, se aprimorando, aprendendo o mundo, conhecendo texturas, sabores e tudo mais. Eu posso propor que é uma semana que as crianças vão explorar a hora da alimentação. Então, pode ser no almoço, pode ser no jantar, que os pais vão deixar os bebês colocarem a mão dentro do prato enquanto eles estão dando comida,
né? E pode ir nomeando para ele aquela comida, pode conversar com esse bebê nesse momento. E depois a gente pode dar um banho gostoso, acompanhado dessas propostas de interação com o alimento no momento das refeições. A gente pode estar postando junto músicas que falam sobre alimentação, sobre legumes, sobre frutas. E aí vocês têm um repertório muito mais vasto, acho que o meu, que dá pra gente pesquisar bastante nesse sentido. Então aí fica uma dica do que a gente pode pensar em relação a juntar a vida cotidiana com as propostas que os bebês realmente precisam viver, não ferindo o direito dessas crianças dentro dos campos de experiências, dos direitos de aprendizagem e tudo mais, né? Para as crianças maiores, né, eu posso pensar em propostas desde plantar o grãozinho de feijão, que a gente sempre faz na escola, né, a observar as tonalidades de verde das plantas, a fazer uma brincadeira corporal, a ter uma atividade regular de exercício físico, né, com todo cuidado, um alongamento, né, conversando com ela, ouvindo, né, essas famílias que elas vão ficar esse tempo com as crianças, e também trazer essas atividades de vida cotidiana, né, que eu tanto falei para vocês, atrelado com música, com histórias que as crianças gostam, e aí vocês têm um repertório também grande e vasto. Então, o que eu peço para vocês? Para vocês pensarem para a semana que vem, né, essas propostas mais acolhedoras, não precisa abarrotar as crianças de atividades, né, nesse sentido, mas que elas se sintam realmente, olha, Pro tá aqui, tô com saudade de vocês, né, que tal vocês me contarem como que tá? Eu acho que vocês podem pensar em várias possibilidades de contatar essas famílias e fazer um planejamento bem interessante, ok? Foi levantado, né, a questão de as crianças que não têm acesso a materiais. Então, assim, eu conversei com as diretoras, eu acho que cada uma de vocês deve conversar com as suas respectivas diretoras e ver aí a possibilidade, quem vai precisar, se vai poder fazer se a escola tem condições de fazer um kit, se a escola não tem, e aí como, porque isso requer um recurso administrativo, né? Então, eu dei algumas sugestões, eu acho que as diretoras podem compartilhar isso com vocês melhor, e vocês também fazer isso. Eu só pedi mesmo, meninas, para terem cuidado com essa questão do que vai ser impresso, de como a gente vai fazer isso, tá? E para algumas professoras que me procuraram no individual, preocupadas em o que mandar para as famílias, né, impresso, o que essas pessoas vão estar fazendo, o que eu disse que esse é um outro trabalho nosso que a gente precisa pensar, porque às vezes, né, eu coloquei lá na plataforma, na minha proposta da semana, que vai ter a história da Chapeuzinho Vermelho, e aí o pai e a mãe não sabe contar a história do Chapeuzinho Vermelho, e ele também não vai ter o acesso ao link, não é? Então, o que a gente pode estar fazendo para adequar isso, né? Eu acho que a gente pode pedir para as famílias, se eu for partir de uma história, aí eu tô dando uma dica, porque outras perguntas virão, mas eu acho que fica aí a ideia de que a gente precisa pensar em possibilidades. Eu posso dizer que a proposta dessa semana é em cima de uma história que esse pai saiba de memória, essa mãe saiba de memória, né? E eles vão a partir daí fazer o que vocês teriam proposto, tá? Tudo a seu tempo, colocar para os pais que eles podem estar adaptando, né? Porque às vezes a gente pensa, gente, na nossa cabeça está tudo muito claro, porque a gente pensa ainda com o que a gente utilizaria para fazer essa atividade na escola, né? Eu me pego muitas vezes pensando em coisas, mas aí eu paro e falo, não, mas isso não dá certo agora, né? Então, acho que a gente precisa desse olhar mesmo de empatia, de nos colocar no lugar das famílias e ver o que é possível para eles, tá bom? E que seja tranquilo para as crianças. Outro ponto que eu queria ver com vocês, né? Para ir já caminhando para encerrar esse vídeo, sobre a devolutiva das famílias. Eu sei que vocês tiveram algumas devolutivas, algumas professoras me enviaram, inclusive, me mostraram, né, vídeos, fotos, áudios, né, mas a gente sabe que foi da minoria, não foi da maioria.
E isso gera realmente uma certa frustração, né? Estamos aqui, estamos trabalhando, e os pais, e a devolutiva, né? Eu sei, gente, é muito complicado e eu entendo vocês. Mas não se apeguem a isso. Eu acho que a gente vai fazer o nosso esforço de postar, de mostrar para os pais os caminhos, de trazer essa questão de que, olha, quem não pode acessar a plataforma online, né, tem outros recursos, né? A gente vai oferecer isso, esse roteiro físico, né, impresso para as famílias que precisarem. Então, assim, nós estamos fazendo o que é possível. Nós estamos conversando com o nosso diretor, nós estamos conversando com a nossa pedagoga, e estamos fazendo o que é possível para tentar atingir. Se o pai não te deu devolutiva, se a mãe não respondeu, né? Se você não tem como mensurar isso, a gente também não, assim, eu não tenho como cobrar de vocês isso. O que eu posso cobrar de vocês é que vocês façam o planejamento, que vocês deixem disponível e que a gente cumpra a nossa carga horária dentro desse trabalho, né? Porque é o que o burocrático nos pede. Né? Tanto vocês quanto eu, quanto as diretoras, estamos em teletrabalho. Então, nós realmente, gente, vamos fazer o que nos cabe, né? Sem cobranças também para as famílias, né? A gente não sabe como que é a realidade deles, a gente não sabe como eles lidam com os filhos, a gente não sabe como que é essa relação, né? E o que a gente menos quer é que esses pais fiquem estressados com as crianças, porque eles podem até xingar a gente, ficar bravo com a gente, mas com as crianças lá, eles estão todos os dias. E assim, dentro dessa pandemia toda, desse isolamento social, o que será que essas crianças vão estar levando depois disso? Do que eles vão se lembrar? Né? Eles vão se lembrar, né, desse momento que eles estavam longe da escola, que eles ficaram bem, que o pai contou uma história, que o pai cantou uma música, que a mãe brincou, ou eles vão lembrar que quando eles iam propor algo, a mãe estava brava, estava chateada, estava carrancuda, né, e não viveu isso. Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, ok? Eu acho que eu termino por aqui, né, a minha orientação para a próxima semana, e eu fico assim, estou à disposição no WhatsApp, por e-mail, vocês me contactem, por favor, e a gente vai se falando, tá bom? Amanhã, depois da minha reunião, eu ainda dou um alôzinho, mesmo que seja um recadinho breve pelo WhatsApp, de como a gente vai fazer a semana que vem, tá? Abraço, até mais.